Boa noite, pessoal. Boa noite, turma de terça-feira. Boa noite a todos, todas. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso encontro, a nossa reunião de número 6. Como vocês passaram a Páscoa? Ai, que bom, pessoal, que bom. Então, vamos iniciar a nossa reunião, tá bom? Vamos sair para mais um encontro da nossa jornada. Pessoal, aqui é aquela parte que a gente sempre faz, né? Que é retomar, a gente faz os lembretes de todas as nossas reuniões. Para que sua participação no grupo de estudo seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter sua câmera aberta, tá bom, pessoal? E a gente vai ter a sala temática hoje, daí quando retornarmos aqui para a sala principal, vou lembrá-los também da gente lembrar de abrir a câmera, porque essa que vos fala estava fazendo a formação também, e eu, gente, voltei e esqueci de ligar, abrir minha câmera, porque quando a gente volta para a sala principal da sala temática, a câmera fecha, tá? Então hoje eu lembro vocês para que não ocorra com vocês o que aconteceu comigo. E sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. A gente sabe que tem ali as exceções que acontecem, tá? Mas por conta dos nossos trabalhos, das ferramentas, dos aplicativos, a gente pede que vocês façam preferencialmente pelo computador. Bom, estamos na reunião de número 6, na sexta semana da nossa formação da Jornada 1, aqui de acordo com o cronograma. E quais são os objetivos dessa reunião? Identificar as relações entre educação em direitos humanos e clima escolar e analisar estratégias como escutativa, círculos de construção de paz e mural de expectativas, identificando suas contribuições para o clima escolar. Pessoal, nós estamos em abril e neste mês nós precisamos. Boa noite, pessoal. Quem está chegando agora, quem está entrando agora no nosso encontro, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Franciele, boa noite. Então, gente, aqui, lembra que eu falei com vocês no encontro passado que neste encontro nós teríamos algumas sugestões bem mais diretas do que vocês fazerem de implementação? Pois bem, nós vamos trabalhar daqui a pouco justamente essas sugestões, tá? Estratégias que vocês podem utilizar como a implementação de vocês. E como eu estava falando, né? Este é o mês, nós estamos em abril, e nós temos duas entregas esse mês. Nós temos a entrega do caderno de implementação dia 24 de abril e temos também o último RAF, que será dia 30 de abril, tá? Então, aqui terá umas estratégias também que vai ajudar bastante vocês aí a construírem a implementação de vocês. Isso para quem ainda não tem nenhuma ideia. Bom, pessoal, nós temos de novo essa proposta de troca de figurinhas, tá? De compartilhamento de experiências. Então, olha só. Em nossas últimas reuniões, dialogamos sobre educação em direitos humanos e possibilidades de aplicação no cotidiano das nossas escolas. Como você desenvolveu essas práticas junto aos seus estudantes? Gente, este é aquele momento que vocês vão conversar com a gente e dizer de forma sucinta, né? Porque a gente precisa resumir ali no Forms. O que vocês pensarem em trabalhar em educação em direitos humanos, ou de repente alguma situação que surgiu na escola e você teve que fazer uma abordagem com os estudantes de vocês, ou quiserem relatar a experiência dessa semana agora, que nós estamos numa semana em conjunto aí na rede de combate ao bullying, tá? Então vocês terão alguns minutos para responder o nosso primeiro formulário, que é sobre
como nós estamos utilizando, de que maneira nós pensamos em aplicar o que a gente discutiu na temática em nossa sala de aula, em nosso contexto de trabalho. Então, vou colocar aqui para vocês o link. E aí, pessoal, uns 5 minutinhos para vocês responderem, tá bom? E aí a gente retorna dando seguimento à nossa jornada. Professora, eu poderia colocar o link novamente? Eu me atrasei para entrar pelo computador. Coloco sim. Obrigada. Opa, segue. Muito bem, muito obrigada, tá? Por vocês responderem este formulário. Alguém gostaria de compartilhar com a gente alguma prática que fez ou que está pensando em fazer, em aplicar no seu contexto de trabalho? Pode falar, Adriana. Seja bem-vinda e pode falar. Boa noite. Com a minha equipe,
do núcleo de Curitiba, a gente fez uma gravação numa escola de onde vem esse estudante e como ele vem, da onde ele sai de casa até chegar na escola. E foi feito um vídeo para apresentar para as pedagogas, né? Como aquela criança às vezes chega, eu não tomei café, hoje minha mãe brigou comigo, eu saí com raiva do meu irmão, eu não tinha dinheiro para vir de ônibus, eu vim a pé, e todos esses sentimentos variados que essas crianças e esses adolescentes chegam na escola. E foi tão bom, todo mundo se comoveu. Então, assim, foi bem interessante esse... Eu até posso um dia trazer para vocês verem esses depoimentos. Claro, eles não têm nome, foi uma gravação, mas foi muito legal, porque nós vemos eles não heterogêneos, homogêneos. Todos eles iguais, chegando na sala, tem que sentar, mas você não sabe como ele saiu, como foi a noite dele, se deixaram dormir, se não deixaram. Então, foi muito legal. É isso. Obrigada, Adriana. Muito legal, muito boa a sua colocação. Inclusive, até uma sugestão, né? Você trazendo aí para a gente, é até uma ideia, uma sugestão pessoal de implementação. E esse olhar a gente tem que ter, né, pessoal? A gente lida com seres humanos, e quando a gente tem esse olhar de empatia, a gente consegue desenvolver uma educação em direitos humanos em nossas escolas, né? Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Então, agora, gente, nós vamos para a nossa agenda, tá? Nós, junto com o IAI Como Foi, mais o nosso acolhimento, serão 15 minutos, Saberes em Ação, 10 minutos, Conexão, Saberes Prática, 15 minutos, na prática e o compartilhamento, 25 minutos, e para concluir, o RAF acontece na escola e saiba mais 15 minutos, certo? E para o nosso acolhimento agora, pessoal, eu vou passar um vídeo para vocês, uma música. Eu vou pedir que vocês assistam esse vídeo e identifiquem relações possíveis com o tema da nossa jornada, com o que a gente tem conversado desde o primeiro encontro, com o que a professora tem falado com vocês, com o que vocês têm compartilhado com a gente, tá? E vocês podem escrever no chat daí. Então, eu vou organizar aqui certinho para compartilhar. Vou desligar o meu som para não interferir. Pessoal, vocês conseguiram ouvir a música? Conseguiram? A Ana Lúcia. Quem mais conseguiu? Faz um joinha assim, por gentileza. A Joana, a Noeli. Gislaine, acho que foi a Gislaine que falou. Ah, então, eu acho, Gislaine, que as nossas conexões, tá? Para mim aqui também cortou um pouco. Como eu estudei já a música para poder passar para vocês, então mais ou menos eu já sei, né? Assim, já tinha escutado, mas sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o link dela que eu separei aqui, vou colocar aí para você, porque olha, eu não sei os colegas, mas assim, eu vou esperar, não vou dar resposta, não. Gente, vou colocar o link para você aqui, tá? Quem sabe você abre aí e escuta. Ó, coloquei, tá? Pessoal, gostaria que vocês colocassem no chat possíveis relações com o tema da nossa jornada em relação ao vídeo que vocês assistiram. Vamos lá, gente? Vamos contribuir? Respeito às diferenças, a Maria José colocou. Quem mais, gente? Marcos, Paulo, empatia, a Denise colocou, muito bem. Vamos lá. Quem mais? Adriana. O que vocês entendem? Ana Lúcia, Andréia, Cristiane, Daiane, Deise, Francele. Hein, gente, o que vocês entenderam? Quais as possíveis relações? Resistindo à tentação do dinheiro, fácil da criminalidade, perfeito, Nélio. A escola luta, né? Todo mundo que tem uma escola aí, que tem estudantes em situações de vulnerabilidade social, é a nossa luta. A Joana Dark colocou diversidade, muito bem.
Direitos das crianças, perfeito, Deise. E aí, pessoal, vamos participar mais? Nós estamos em 18, 19, combate à desigualdade. Muito bem, Deise, obrigada. A Daiane colocou também, ai, perdão, foi a Daiane que colocou combate à desigualdade. A Noeli colocou superação, muito bem observado. E o que vocês acharam desse vídeo, gente, dessa música, da letra da música? Ela tem a ver com a nossa temática? Esperança, o Marcos colocou, muito bem. Então, olha só. Obrigada, pessoal. Eu particularmente gostei muito dessa música. Gostei muito, é um funk, né? Com a participação do Gilberto Gil. Gostei muito da letra. Acho assim que vale muito a pena a gente passar para os nossos alunos. É uma música muito bonita. Ela traz uma energia, ela traz esperança para os nossos corações, né? Então vamos dar seguimento ao nosso encontro. Então, olha só, gente, nós vamos abordar agora as relações entre educação em direitos humanos e clima escolar. E aí, o que o slide traz para nós? Atuar considerando princípios da educação em direitos humanos como igualdade de direitos, valorização das diversidades, envolve a seguinte perspectiva: educação em direitos humanos, atuação profissional e o clima escolar, que é uma consequência. E olha que interessante, né? Quando eu perguntei para vocês ali no acolhimento, para vocês falarem quais relações possíveis vocês identificaram no vídeo em relação à nossa temática, alguns cursistas colocaram igualdade, direito, valorização das diversidades. É esse o caminho, pessoal. Esse é um caminho para uma educação em direitos humanos. E ela passa pelo quê? Ela está no conteúdo de história, no livro de história? Às vezes sim. Quando a gente trabalha a própria história da humanidade, algumas conquistas, ou a própria história, eu vou puxar a sardinha um pouco para a minha disciplina, porque o objetivo de estudar história é a gente entender a nossa caminhada como humanidade, desde quando nós surgimos no planeta, e, se possível, que é o objetivo principal da história, é nós não... a gente não repetir os mesmos erros enquanto humanidade. Então, é por isso que a gente estuda história, para a gente entender, né? Então, tem algumas disciplinas que, às vezes, o conteúdo em direitos humanos, ele está ali para a gente trabalhar. Mas, pessoal, na sua grande maioria, ele é um tema transversal. Ele está em todos os componentes curriculares. Por mais que, às vezes, ele apareça no conteúdo de história, ele não é só do conteúdo de história. Ele é um tema transversal que é de responsabilidade de todos os componentes curriculares e, como a gente já conversou muito aqui no nosso encontro, de todas as pessoas que fazem parte do cotidiano escolar e que estão envolvidas em todas as dimensões do clima escolar. E onde que vai se fazer presente essa educação em direitos humanos, pessoal? Através da atuação profissional. Seja do inspetor que recebe aquele estudante, da secretaria da escola, da direção, da equipe pedagógica e do professor em sala de aula, sem contar também com as merendeiras, com as tias da limpeza. Então, é muito importante, tá? A gente frisar sempre, a gente ter construído isso bem internamente dentro de nós, gente, que a educação em direitos humanos não é uns 50 minutos de aula, não é um cartaz, não é hoje só na semana do bullying. É uma prática diária, é uma opção de vida, é uma opção enquanto profissional. Assim como na sociedade, pessoal, as diversidades também se apresentam no ambiente escolar. A nossa sociedade, ela tem as suas demandas, ela tem o seu lado positivo e tem os desafios. E como a escola é um reflexo dessa sociedade, a nossa escola igualmente tem suas demandas, que é dar conta, preparar os alunos para viver nesta sociedade atual.
O lado positivo, tem muita coisa boa acontecendo na escola. As relações por si só são muito boas entre professor e aluno, entre o ambiente escolar e entre as pessoas. E também, como é um grupo de seres humanos que estão na escola, nós também temos os nossos desafios. Então, gente, assim como na sociedade, as diversidades também se apresentam no ambiente escolar. E é preciso acolher cada sujeito de direito desde o ingresso na instituição. Não que a gente vá passar a mão e nem vai colaborar, ser permissivos, mas nós vamos entender esse aluno, ele está em fase de desenvolvimento e a gente vai ter um olhar acolhedor para levá-lo a um desenvolvimento, tanto emocional e quanto cognitivo. Né? Então, nós temos aqui uma explicação bem, como que eu posso dizer, bem prática do que eu acabei de conversar com vocês. Né? Nós temos a sociedade e uma das instituições dentro dessa sociedade é a escola. E nós, enquanto professores, enquanto educadores, nós somos a segunda instituição, a segunda instituição ou até comunidade depois da família. E é por isso que, às vezes, na escola, a gente passa por muitos desafios. Porque, às vezes, os estudantes vêm de suas famílias sem noção de respeito, sem noção de limite, sem noção de diferenças e de respeito às diferenças. E é na escola, pessoal, que esses estudantes vão começar a ter acesso a este universo, muitas vezes de regras básicas. Não é mesmo? Eu falo para eles, gente, o próprio planeta Terra tem algumas regras. A gente só teve condição de desenvolver vida na Terra porque ele teve algumas regras bem definidas. Por isso que é possível termos vida no planeta. Ele não é radical, mas ele tem regras definidas. Então, o próprio planeta, a própria natureza nos mostra isso, que regras é para o bom funcionamento das coisas. Então, nós em sociedade precisamos dessas regras, precisamos entender as diferenças para que a gente desenvolva e viva de forma plena, de forma positiva. Seguindo, pessoal, esses 2 slides aqui, ele fala sobre as relações entre educação em direitos humanos e o clima escolar, tá? Então, gente, o ingresso desse aluno na nossa escola, ele é muito importante, mas a permanência é mais importante ainda. E eu acrescento uma outra coisa. Se nós, apesar dos desafios que nós temos, apesar de, às vezes, não termos os recursos necessários, a infraestrutura necessária, se a gente conseguir dar significado para essa permanência desse estudante na escola, pessoal, nós conseguimos atingir o nosso objetivo enquanto educadores. Porque eu, como professora, e desculpa, até vou dar uma opinião muito própria, muito pessoal minha, eu acho que muito mais importante que nós mantermos os estudantes na escola, gente, é nós fazermos eles entenderem essa permanência na escola. É saber o porquê eles estão lá. É dar sentido para eles. E, gente, quem tem essa capacidade e a única pessoa, os únicos profissionais que podem mostrar para o estudante o valor de estarmos nas aulas, de estar na escola, somos nós. Quem tem a oportunidade, o desafio e a capacidade, a autoridade, e assim, os únicos que têm a condição de fazer isso, gente, somos nós. Nós é que temos essa condição e essa. Como que eu posso dizer, pessoal? Nós somos os únicos que podemos dar sentido para esse estudante na escola. Dizer que, olha, realmente, a gente pode não resolver todos os problemas que esse estudante tem. Mas para ele entender que essa escola é importante, que é importante estar lá, onde ele é ouvido, onde ele é acolhido, ele se sente um sujeito participativo, pertencente, é só nós que podemos fazer isso. Nem que, vamos supor, esse estudante foi por questões, além da escola, questões mesmo de sociais da vida dele, econômicas, ele acabe saindo. Gente, quando ele se lembrar da escola, ele vai lembrar. Nossa, eu tinha uma escola acolhedora. Eu não consegui ficar, eu tive que sair.
Quem aqui de vocês já encontrou estudantes que, quando encontrou vocês, fala: nossa, professora, pena que eu me lembro do que vocês falaram. Ai, que bom, adoro quando vocês participam, gente. Eu vou parar agora, eu vou deixar a Noeli falar. Fala aí, Noeli. Oi, professora. Não, é só um relato quando a senhora fala que às vezes o estudante lembra, né, de algumas situações na escola. Eu tenho os sextos anos, né? Geralmente eu tenho ensino médio, esse ano eu tive os sextos anos de língua inglesa. E eu trabalho com monitores, então são alunos que eles vão ajudando os outros colegas. E eu tenho um aluno que ele faz tratamento oncológico em Curitiba, 11 anos, câncer no cérebro. E no dia que eu fui escolher os monitores e que eu escolhi a sala inteira para eles se sentirem, né, ali acolhidos, quando eu escolhi ele como monitor, porque ele é um dos primeiros da chamada, ele levantou rapidinho, veio perto de mim e disse assim: professor, eu não posso ser monitor porque eu vou morrer, e vou morrer logo. Então, a senhora pode me tirar? Eu falei: não, não posso, porque eu preciso de você. Então, assim, foge às vezes, né, do que a gente realmente pensa. Falei: não, você não pode morrer, porque eu preciso que você me ajude a ajudar os seus colegas a participar nos grupos. Ele falou: mas se eu morrer? Eu falei: não, mas então você não pode morrer. Ele falou: então tá, professor, então não vou morrer. Eu falei: beleza. Aí ele ia para Curitiba, no Pequeno Príncipe, né, fazer um tratamento. Ele passa 80% do tempo internado, né, que é 11 anos, câncer no cérebro. E aí ele foi para Curitiba e na volta, quando ele voltou para a escola, depois de mais de uma semana, ele chegou na escola e correu onde eu estava, isso nem tinha começado a aula, e falou assim: professora, eu não morri, porque eu lembrei que eu tinha que estar aqui para ajudar os grupos. Então é um choque, a gente segura, né? E a mãe disse que ele se recusava a fazer tratamento, ele já não quer mais, porque é muito sofrimento. E aí a mãe disse que o dia que ele saiu para ir para Curitiba, ele falou assim: mãe, vamos, que eu preciso ficar bom, porque eu tenho que voltar para a escola, porque eu sou monitor da sala. Então eu não posso morrer. Ou seja, não é talvez a forma como eu deveria, mas naquele momento eu falei: não posso tratá-lo como vítima. Tratei como um igual a todos os outros, mesmo com aquela doença, e que por dentro eu estava destruída. Mas ele entendeu e agora ele sai da químio, ele vai para a escola porque ele precisa ajudar, ele tem utilidade, ele tem que estar lá porque os colegas precisam dele. Noeli, que relato. Vocês estão vendo, gente? Muito lindo, Noeli. Todo mundo entendeu quando você disse para ele: não, você não pode morrer. Eu preciso de você. Então, que relato. Esse aluno, Noeli, você conseguiu dar dignidade para ele. Eu sei, a gente não tem condição de curar o câncer dos nossos estudantes. A gente não tem, a gente é ser humano muito, muito limitado. Mas para esse aluno, olha a diferença. Então, olha, eu fico assim, eu tenho aprendido muito nesse Formadores, sabe, gente? E eu vou ser honesta com vocês. Tem coisas na nossa profissão, pessoal, que, claro, dinheiro é bom, a gente precisa, a gente está numa sociedade, nós somos profissionais, né? A gente precisa do dinheiro. Mas tem coisas que o dinheiro não compra. Né? Esse tipo de relato, Então, assim, Noeli, parabéns. Que Deus continue te iluminando e você fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Parabéns. Bom, pessoal, então, nós vamos seguir aqui, tá? Educação, seguir, né? Com aproveitar os relatos aqui o relato da Noeli e fazendo essa relação entre educação em direitos humanos e clima escolar. Então, olha só, se esforçar para melhorar o clima escolar de uma escola tem a ver com se comprometer com o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Isso que a Noeli fez é isso. O clima escolar para esse estudante mudou. O sentimento de pertencimento desse aluno mudou. Agora ele se sente até responsável. Não, eu preciso ir para a escola porque eu preciso ajudar a professora. Então, pessoal, isso é especialmente importante em trajetórias marcadas por vulnerabilidade social, violência, uso de drogas ou situações de gravidez na adolescência. Ou até a gente coloca aqui, né, que não tem casos de doenças como câncer.
Então, tá vendo, gente, como é importante? Isso é especialmente importante em trajetórias marcadas por vulnerabilidade social, violência, uso de drogas, ou situações de gravidez na adolescência, ou doenças graves, né? Ou outras situações que a gente também não foge da nossa alçada. Porém, são casos em que a escola tem um papel decisivo na promoção de direitos e proteção das trajetórias escolares dos adolescentes. A gente não sabe como que vai ser o tratamento desse estudante, mas nesse momento que ele esteve com a Noeli na sala, ele teve os seus direitos adquiridos, ele teve seus direitos contemplados, ele se sentiu pertencente, ele se sentiu acolhido, ele se sentiu valorizado. Então, gente, por isso que a gente sempre tem falado, desde o início da formação, que é a nossa ação. Não adianta, eu posso ler lá para os alunos, né, abrir a aula do RCO, que tem uma aula, em todo componente curricular tem uma aula sobre bullying. Eu posso ler aquilo, mas se eu não tiver essa postura de direitos, de empatia, do olhar de acolhimento no meu dia a dia, de um professor preocupado, um diretor preocupado, um pedagogo preocupado, uma tia da merenda preocupada em uma educação em direitos humanos, pessoal, não vai adiantar só ler um slide. E assim, até agora me veio na minha cabeça, né? Algo assim, os diretores, eu não sei se a gente tem isso mesmo, né? Ela deu um propósito para ele. E isso mesmo. Eu não sei se nós temos algum diretor aqui no grupo, mas assim, o gestor, ele é responsável para poder passar para o pessoal da limpeza, para o pessoal da merenda, esse olhar, esse perfil. Olha, você está aqui na nossa escola e uma das habilidades que a gente precisa ter é esse olhar diferenciado com os estudantes. Eles são crianças, eles são estudantes, eles estão em desenvolvimento. Teve um moço, um rapaz, que trabalhou na minha escola em 2025, ele era de uma terceirizada. E aí ele começou a falar com o aluno, que o aluno, não sei o que lá, de delegacia, de não sei o que, parará. Aí eu peguei e chamei ele no canto, né? Até deveria ter passado para a direção, mas eu não consegui. Eu falei, olha, aqui é uma escola. Aqui a gente não usa esse linguajar. Eles são estudantes. Então, a gente não pode tratar o aluno estudante como falar de polícia, falar de cadeia, falar de... Não é assim. Eles são estudantes. Eles não podem ser tratados assim. Né? Então, a gente precisa ter sempre esse olhar para eles como sujeitos de direitos, né? Às vezes, passa da nossa alçada, às vezes eles agem com a gente com muita falta de respeito, mas a gente precisa manter a calma, chamar aí as instituições, as parcerias que a gente tem fora da escola, né? Em casos extremos, a patrulha, mas a gente sempre tem que ter esse olhar de que nós somos os adultos ali, da relação, e que por mais que ele venha de uma família que não acredite nele, que não tenha dado propósito para ele, numa sociedade que às vezes ele vem de uma família onde o pai nunca teve propósito, nunca teve seu direito acolhido e fica repetindo aquele ciclo, por mais que ele tenha vindo de uma situação, que ele possa estar vindo de uma situação assim, gente, já pensou se nós conseguirmos mostrar para ele que ali, naquele momento com a gente é diferente? Naquele momento com a gente, ele pode se sentir um ser humano, sim, acolhido, né, com seus direitos atendidos. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, vou passar, tá? O Nélio levantou a mão. Pode falar, Nélio. Uma coisa que um professor de história, já velhinho, ele não aposentou ainda porque é teimoso, mas ele me ensinou e eu passei a tentar aplicar, é o seguinte: todos nós sabemos que o governo não nos valoriza como merecemos e precisamos, foi até uma fala sua no começo, mas se nós pegarmos a realidade da maioria dos nossos alunos, eu trabalho na periferia de Curitiba, onde os pais, se é que existem os dois, né, naquela família, ganham
provavelmente salário mínimo, nós dizemos para um aluno, para uma aluna nossa, olha, você já pensou em ser professor? O inicial é 5 mil. Para uma família que tem uma renda de 3 mil, 2.800, somando toda a família, uma pessoa só ganhar 5 mil é maravilhoso. Né? Então, nós temos que cuidar com isso, que muitas vezes a gente entra naquele ciclo de eu vou reclamar sempre do meu salário, da desvalorização, da desmotivação, mas nós não nos damos conta de que para alguém ganhar 5 mil inicial é um salário que a família inteira não consegue ganhar. Então, de repente, nós estamos quebrando o sonho de um aluno nosso, o desejo de ser um professor ou uma professora, porque a gente só fica criticando e reclamando do salário, reclamando dos proventos. Então, esse professor, numa conversa, ele citou isso, o professor Joaquim, aqui de Curitiba, Colégio Santa Rosa, e eu me coloquei, poxa, mas peraí, né? Tem pessoas que 5 mil é um sonho de independência. Então, nós temos que cuidar com esse ciclo que nós entramos de não pensar no que pode ser bom para alguém, né? Começar uma carreira de professor. Vai sofrer? Vai. Vai se desiludir? Vai. Mas momentos como esse que a Noeli contou e que a gente sempre compartilha ou recebe nos momentos de formadores, fazem com que a gente diga, né? Poxa, vamos fazer esse maluquinho aqui virar professor também. Né? Eu tenho um ex-aluno que hoje é meu colega de profissão, ele é professor de matemática e foi o meu aluno com 14 anos. Hoje ele está com 30. Eu estou velho. Nélio colocou uma coisa muito importante, gente, porque assim, nós somos professores, o Nélio também me lembrou de uma colega que ela sempre conversava com a gente na sala dos professores. Nós somos os professores, os adultos da relação. Então, ela sempre dizia assim para os outros professores, que ela nunca chegava em sala e passava para os alunos os desafios que ela tinha enquanto profissional, enquanto ser remunerada. Inclusive, ela nem falava assim o quanto ganhava. Ela dizia, olha, pessoal, nossa classe, o professor no Brasil, e é uma realidade, nós precisamos ganhar mais, nós precisamos de mais estrutura para trabalhar, mas isso é um problema que eu tenho que resolver. A prof tem que lutar. Porque ela dizia que agindo assim, ela estava ensinando os alunos que quando eles crescessem e escolhessem suas profissões, eles também teriam que, às vezes, lutar pelo salário deles, lutar por condições de trabalho. Então, Nélio, isso é importante, a gente separar, entrar na sala de aula e ver, assim, aquele estudante, como você falou, nós estamos num país, pessoal, que 60% das famílias, ou 80%, não sei, tá? Tem uma pirâmide econômica brasileira, se vocês não conhecem, lá mostra mais ou menos a renda de salário do Brasil. Esses dias eu vi a do Paraná. Aqui no nosso estado, a maioria das famílias vivem com uma média, gente, de R$ 2.300. Então, é inteligente da nossa parte, muito sábio, a gente entender também o contexto que a gente está lidando, que a gente está trabalhando. Então, a gente vê esse estudante, como a Adriana colocou, que às vezes não tem o que comer, não comeu, o pai e a mãe recebem, acho que às vezes, Nélio, os dois juntos recebem um salário mínimo. Então, pessoal, por isso que é muito importante nós sermos, assim, profissionais, porque daí nós também estamos abordando uma educação em direitos humanos, nós estamos colaborando para isso, porque nós estamos respeitando aquele estudante que veio para aquele momento estudar e ter acesso ao conhecimento, e também estamos propiciando um clima escolar positivo. E aí as nossas questões enquanto classe, a gente conversa e resolve ali onde realmente tem que resolver, né? Porque que nem o Nélio falou, às vezes a gente acaba matando o estudante e às vezes a gente deixa aquele tempo determinado ali para levar o conhecimento científico para eles, acolhê-los, e às vezes a gente pode acabar não fazendo isso. O bom, pessoal, sabe o que é o maravilhoso da nossa profissão?
e de sermos educadores, que a gente sempre está em tempo de aprender, a gente sempre está em tempo de mudar, a gente sempre está em tempo de transformar. Então, isso que é muito importante. Gente, eu pedi para vocês também falarem, se alguém mais quiser falar, fique à vontade, levante a mãozinha. A Denise vai falar. Pode falar, Denise. Então, só para eu resumir aqui, Denise, por quê? Porque depois desse slide, meus queridos, são algumas sugestões de estratégias para trabalhar a educação em direitos humanos, que inclusive vai servir de sugestões para vocês na implementação, tá bom? Pode falar, Denise. Então, prof, só complementando ali que hoje de manhã aconteceu também um fato muito interessante com relação a salário e como o prof. Nélio ali estava falando. Eu fui na turma do 2º ano e eu tenho um menino já desde o 8º, 9º, ele vem tentando entrar em algum clube, futebol, né? Futebol. E esse ano ele, num passeio para Santa Catarina, ele fez teste lá e foi chamado, né? E aí veio bem feliz me contar, e aí eu questionei quanto que ele ia ganhar, como é que ia ser, se o pai tinha ido junto, como é que estava. E ele é meu atleta ali, tipo, né, dos escolares, sempre. E eu falei, que pena, mas que bom para você, porque é o teu sonho, então vai lá. Mas tu já fez as contas, como é que vai ser? Questionou, teu pai estava junto. Ele falou, sim, prof, eu já fiz todas as contas, eu vou ganhar R$800 por mês. Daí eu falei, não é muito pouco? Aí ele falou, não, prof, eu vou conseguir guardar quase tudo. Daí, em 10 meses, quando que aqui eu vou guardar quase 7, 8 mil? Eu não vou gastar com comida, nem com casa, nem com nada, roupa. Eu vou levar a roupa que eu tenho, eu não preciso gastar com nada, porque lá a gente tem a roupa do treino. E daí eu falei, tá, mas tu tem que ter também, deixar uma reservinha, porque você vai ter vontade de comer alguma coisa e outra, tá. Enfim, me abracei ele e tal. Aí eu perguntei se já tinha data e tá tudo vendo isso. Aí cheguei na sala dos professores e contei bem feliz, né? Eu falei, porque ele é um aluno assim, vocês sabem que quem joga bola, quem joga bem bola, é sempre aluno mais relapso, né? E o Pablo não é muito diferente. Mas ele é inteligente, enfim. Aí cheguei e falei, daí já teve vários comentários. Vários comentários do tipo, meu Deus, como que um pai deixa sair para ir ganhar R$800 e saber como é que vai ser? E sabe aquela coisa? Eu falei, gente, ele está aqui, não ganha nada disso, né? Claro, tem o dito pé de meia, mas lá vai continuar ganhando. E ele já fez até essa conta. Eu falei, deixa aí, ele vai aproveitar. O pai, a mãe dele faleceu no ano passado, e ele tem uma madrasta que, segundo ele, cuida bem da irmãzinha, né? Que eles são em 2. Eu vou ir, professora, eu estou bem faceira. E daí eu contei isso nas aulas dos professores, para a gente ter uma ideia, como o prof. Nélio estava dizendo ali, essa nossa visão, né, mesquinha também, porque daqui um pouco ele vai ser o cara, e nem sei se ele vai precisar fazer faculdade, né? Sim. Então, a gente às vezes se envolve com cada coisa, com cada conversa, como se a escola fosse tudo na vida das pessoas. Tudo. Não é bem por aí, né? Então, a gente sabe que a escola é muito, muito importante na vida da gente, mas não é só isso, né? Era só isso, prof. Queria compartilhar, porque foi, assim, muito parecido. Muito legal o seu compartilhamento, porque eu conversei com vocês no início da jornada, gente. A gente está passando pela 4ª Revolução Industrial. E a sociedade mudou. E a gente precisa ter isso em mente. Hoje, o nosso aluno,
de todos eles que estão em nossas salas de aula, não necessariamente todos que estão ali vão ganhar dinheiro depois de um curso superior. Vai ter aluno, por exemplo, eu vou dar exemplo de alunas minhas. Eu tenho uma aluna venezuelana que veio e mexe com cílios. A menina conseguiu fazer a clientela dela. Ano passado ela terminou o terceirão, ela precisava do certificado, até eu incentivei. Falei, vai fazer uma faculdade de... Tem aqui uma faculdade, ela é um pouco mais reduzida, não sei como é que funciona, de estética. E até outros cursos mesmo na área de cílios, né? Então, pessoal, nós estamos num momento da sociedade que educação ela é muito importante, sim, porém, nem todos eles vão seguir na área da educação e vão ganhar dinheiro. Eles poderão ter outras profissões. Porém, pessoal, olha só, esse aluno da Denise, né, esses alunos que passam pelo Paulo, pelo Nélio, pela Noeli, independente da profissão deles, se eles tiverem uma educação voltada em direitos humanos, eles vão ser bons seres humanos antes de ter a profissão. Vão ser, que nem, já pensou? Esse rapaz aí do futebol, ser um rapaz que respeita as mulheres, ser um rapaz que é um bom cidadão, paga seus impostos, e a gente sabe, o futebol começa assim, mas quem se destaca ganha muito dinheiro, é muito bem remunerado. Então, gente, o que a gente precisa também, eu gosto muito dessa temática, porque assim, alguns vão fazer faculdade, outros vão fazer um curso técnico, outros já fazem curso técnico na escola com a gente, outros vão seguir aí no mercado que o país já tem, ou vão vender roupa, ou vão virar Uber, ou vão entregar delivery. O que é muito importante, além de tudo isso, gente, é eles saberem quem eles são, saber interpretar, saber ler, ter um conhecimento e também ser respeitoso com as pessoas. Ter desenvolvido dentro deles essa questão de uma educação em direitos humanos, para ser bons cidadãos, né? Ah, entendi, Gislaine, tranquilo. Então, pessoal, essa parte que nós conversamos agora, ela é mais uma parte assim que a gente trabalhou a questão da relação entre educação em direitos humanos e clima escolar, e ficou muito rica, porque vocês trouxeram aí exemplos da realidade de vocês. Então, agora nós vamos passar para algumas sugestões, tá? Inclusive de implementação, tá? De ações possíveis, de como desenvolver uma educação em direitos humanos. Então, a primeira delas, escuta ativa. Uma habilidade de comunicação fundamental, reconhecida como um fator importante na promoção de relacionamentos positivos e na melhoria do clima em ambientes educacionais. Ele pode ser feito de forma coletiva ou de forma individual. Escuta coletiva, fazer uma assembleia com os estudantes, rodas de conversa, escuta individual, você fazer um questionário, pode ser em papel, eu acho legal no papel, tá, pessoal? Que daí, se eles quiserem escrever alguma coisa, eles ficam livres ali. Importante, definir previamente o objetivo, apresentar o objetivo para quem irá ser ouvido e estabelecer combinados acerca de possíveis desdobramentos e os limites do sigilo, tá? Do sigilo dos relatos. Então, você pode fazer, de repente, com um questionário, né, um levantamento, né, sobre o que os alunos entendem. Você pode escolher uma dimensão. Ah, eu vou escolher aqui em relação à aprendizagem das minhas aulas. Como que os alunos se percebem, tá? Sugestão da Karina, não façam mais de uma ou duas dimensões. Por quê? Porque senão fica muito amplo. Você abre muito a pesquisa e depois, para você ter uma ação, você não consegue dar conta. Então, escolha uma dimensão. Nos slides anteriores, a gente trabalhou as dimensões, tá? Do clima escolar dentro da escola. Círculos de construção de paz. Um encontro em que participantes sentam-se em círculos, sem hierarquia, compartilham experiência, sentimentos e opiniões a partir de um tema. Necessário ter mediação e regras de convivência. Definir uma temática e combinar regras. Por exemplo, o Nélio percebeu que os alunos se agridem muito na sala, falam muito palavrão. Então, ele pode fazer um círculo de construção de paz na aula dele, pegar a dimensão ali
naquela dimensão relações entre alunos, intimidação entre estudantes. Dica: caso esteja pensando em realizar um círculo de construção de paz em sua implementação, consulte o material disponível no slide Saiba Mais, que contém uma proposta completa de círculo, né? De círculo de paz. Lá, se alguém, Karina, olha, gostei, vou utilizar essa ideia aqui na minha implementação. Lá no Saiba Mais tem a proposta completa para vocês. Pode falar, Noeli. Professora, é só tirar uma dúvida em relação ao slide anterior, que está assim, escuta ativa. Ano passado, nós tivemos uma formação, meu trabalho já está quase pronto lá já no relato, e pediram para a gente não utilizar o termo escuta ativa, e sim escuta acolhedora, porque nós escutamos, nós acolhemos, mas nós não somos profissionais da área. Então, tem alguma orientação diferente? Voltar a usar o termo escuta ativa ou continua usando escuta acolhedora? Já que nós acolhemos, mas aí a escola encaminha para um profissional que faz a escuta ativa. Olha, Noeli, eu não vejo problema de ser uma escutativa, porque você está escutando o estudante para você entender ele, para você resolver problemas. Assim, ó, vamos supor, vamos pegar ali e eu vou fazer estou vendo que os estudantes não se interessam pelas minhas aulas. Aí eu faço com eles uma escutativa através de um questionário para eles me dizerem o que acontece, né? Em relação às aulas. Por que eles estão desmotivados? Então, eu não vejo problema, porque assim, eu não vou tratar questões psicológicas, eu quero tratar aqui a questão do clima escolar, da nossa relação ensino-aprendizagem. Então, eu vejo que ela é ativa, porque a partir do que eu escutar dos estudantes, eu vou promover uma certa mudança. É igual vocês. Por exemplo, se eu estou te escutando e dando atenção para o que você está falando, eu estou sendo ativa. Eu estou te ouvindo, eu estou dando importância. Porque o nosso cérebro está em funcionamento. A gente pode estar parado. Mas aqui eu já estou te acolhendo. Nossa, o que eu posso falar para essa cursista para poder ajudá-la? Né? Ou então, por exemplo, você falou, você trouxe para mim assim, nossa, que bonita essa atitude dela. Se um dia tiver um aluno nessa mesma situação, com certeza eu vou lembrar de você. Mas isso tudo ocorreu aqui dentro do meu cérebro. Tá? Então, eu não vejo problema, tá, Noeli? Não vejo. Adriana, tu levantou a mão? Sim, é que às vezes as pessoas confundem a escutativa com a escuta especializada, às vezes há uma confusão desse, né? E revelação espontânea, a gente faz a escuta e nós levar até lá para não revitimizar. Então, muitas vezes as pessoas, elas confundem, nós podemos sim, nós devemos e temos obrigação de escutar quando o estudante revela, faz uma revelação espontânea e levá-la para a pedagogia, para a direção, mas isso não seria uma escuta especializada. E a ativa, às vezes, é considerada uma especializada. E ela não é vista como isso, tá? Bem tranquilo. A ativa é você estar prestando atenção e, no máximo, perguntar onde ocorreu, que data ocorreu e quando foi. Ponto. Né? Eu acho muito bonito isso, e foi muito boa, Noeli, essa tua fala, porque isso fez também eu pensar aqui na importância de ouvir as pessoas, na importância da gente acolher. Às vezes um colega nosso vai falar na sala de aula com a gente, na sala dos prof, você escutar ele, sabe? Porque às vezes a gente está no celular, né? Aí fica ali. Às vezes pega ali na sala dos professores. Então, olha a importância da escutativa, né? Da gente se acolher, da gente escutar, tá? Bem legal. Quando você falou isso, olha que interessante. Porque tem alguns colegas que a gente conversa na sala dos profs, eles estão ali, né? E às vezes a gente fala, puxa, falei, ele nem deu atenção. Tá? Mas bem legal essa tua pergunta aí, bem válida. E obrigada, Adriana, por nos ajudar a esclarecer. Gente, aí tem aqui o mural de expectativas, que é inclusive a atividade que vocês vão fazer agora em grupos, muito tranquilo. Olha só, é um recurso desenvolvido pelo Centro de Intervenção e Suporte para Comportamento Positivo.
que consiste em uma matriz de comportamentos esperados na escola. Então, assim, o que eu espero do estudante na escola? O que eu espero da Karina enquanto professora? Olha que interessante. As expectativas da Karina, da Noeli, da Adriana, do pedagogo, do Paulo, da merendeira, do rapaz do portão ou da senhora do portão são respeito, responsabilidade, cada um na sua função, inclusive do estudante, e segurança. Sabe? Então, eu acho essa aqui, eu gostei, porque eu participei, ontem a minha turma fez, vocês irão fazer agora. Então, olha aqui uma dica para vocês. Caso utilize o mural de expectativas em sua implementação, considere adaptações no material e sempre dialogue pensando na função que cada comportamento tem e quais as consequências. A gente colocar as consequências para eles. E aqui, pessoal, é muito importante uma dica, tá? Uma dica, porque eu também estou em sala de aula, estou aqui com vocês. Quando vocês forem fazer a implementação de vocês, escolham uma dimensão, porque vocês focam nessa dimensão. O nosso trabalho, gente, ele é maravilhoso. Trabalhar com seres humanos, trabalhar com colegas, com crianças, adolescentes é muito bom, mas é muito complexo. E a gente sabe que a gente recebe em sala de aula alunos, estudantes, que eles trazem situações que estão fora da nossa alçada. Então, o que eu penso, tá? Se a gente focar em uma dimensão, a gente, mesmo focando só em uma dimensão, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas daquele estudante. Mas pelo menos a gente vai poder focar todas as nossas energias, as nossas estratégias para garantir uma educação em direitos humanos deste estudante naquela dimensão. Acho que fica mais fácil para nós, inclusive até para a gente obter os resultados, tá? Então, gente, aqui são 3 ideias que o slide trouxe para nós. Escutativa, que vocês podem fazer na sua implementação, quem ainda não teve ideia de implementação, círculos de construção de paz e mural de expectativas. Lembrando, pessoal, seguinte, que quem estiver nos núcleos, quem estiver nas equipes pedagógicas, vocês deverão fazer com seus colegas. Então, por exemplo, você está no núcleo, você pode fazer um círculo de construção de paz com os professores, com seus próprios colegas de trabalho, ou com os professores de uma determinada escola, um mural de expectativas, ou então uma escutativa, tá? Assim como a Noeli, que eu sei que já conversou aqui, o Nélio, que está em sala de aula, podem desenvolver essas estratégias com os seus estudantes. Então, pessoal, antes de nós irmos para a nossa atividade, nós temos aqui uma sugestão, tá? Que é o nosso outro tema transversal, que é a questão da cidadania digital e das ferramentas digitais. O monitoramento do Khan Academy. O Khan Academy emite alertas para a CED quando identifica mensagens sensíveis de estudantes. Então, aqui tem um exemplo. O aluno fez ali o exercício e aí a IA respondeu: pronto para resolver essa questão? Tente sozinho primeiro, depois posso ajudá-lo. E aí o aluno coloca: você não sabe metade das coisas que eu passei, já traz para o emocional. E aí, entendo, pode ser difícil às vezes. Quer revisar juntos? A IA propõe ainda para o aluno manter o foco do exercício. Porém, o aluno faz uma questão, o aluno tem uma resposta totalmente fora e mostrando realmente que esse aluno precisa de apoio psicológico. Então, o Khan Academy alerta a CED e a CED alerta o núcleo da qual essa escola pertence, para que a equipe em direitos humanos, para a equipe responsável, entre em contato com a escola. Tá? Então, aqui eu trouxe uma ferramenta que existe no Khan Academy. Na questão também das plataformas da redação, tem uma professora que falou que na redação também eles identificam algumas palavras e a professora é acionada para poder intervir junto a esse estudante. Pode falar, Nélio. É exatamente sobre essa parte final que você falou. Eu estava de RA hoje, e aí foi um pessoal do núcleo conversar com as professoras,
e o diretor participou, e fizeram essa conversa na sala dos professores, que o colégio, a professora identificou numa atividade lá de redação, que era um conto de fadas. E a menina, quando ela teve que fazer a redação dela, ela levou para aquele conto de fadas para um cenário de mortes, de assassinatos, de sangue e tal. E aquilo foi repassado, né, para a direção, e hoje tinha um pessoal do núcleo lá visitando a escola para conversar com os professores e com o diretor sobre isso. Então, esse olhar atento, né, finalmente a gente descobre que é possível a CED colocar alguma coisa nessas plataformas que ajude, né? Porque até então era só para dar número, né? Pessoal, olha só, o nosso trabalho, gente, ele tem muitas coisas boas, né, Nélio? Tem as coisas que a gente identifica, que a gente questiona, faz parte, somos seres humanos, somos pensadores, mas também tem muitas coisas boas acontecendo. E olha como nós somos importantes. Você acha que essa aluna tem condição do pai e da mãe trabalhando aí na correria da vida identificar? Às vezes não. Então, eu fico muito feliz que em todas as turmas, Nelly, que eu tenho falado sobre isso, sempre tem um professor que passou por uma situação. Teve, na turma de ontem, gente, o colega é do núcleo, igual a Adriana, se eu não me engano, e ele cuida dessa parte de direitos humanos, e ele recebeu 3 da Khan Academy, 3 notificações, e eles estão indo nas escolas agora, conversar com os estudantes, né, com a equipe. Fala, Adriana. Eu recebo mais ou menos isso por semana. Olha só. É bem complicado, só que você tem que... eu acho que está faltando um pouco de conhecimento para nós professores, de entendimento de rede de proteção, porque nós fazemos parte da rede de proteção. E eu sinto muita falta de fazer cursos para os meus professores, não só para os pedagogos e diretores, sobre a rede de proteção. E isso está fazendo muita falta. Eu acho que esse conhecimento do como agir nessa hora, como fazer, nós erramos muito, né? Porque quando é uma revelação espontânea de, vamos dizer assim, ele escreve lá, vão me matar, vem para nós. Só que o que o diretor tem que fazer? Ele tem que chamar a família, orientar. Agora, quando ocorre um corte dentro da escola, o que nós temos que fazer? A gente tem que mudar esse posicionamento, é notificação obrigatória, que muitas vezes nós desconhecemos, porque não é passado. Eu acredito que nós deveríamos ter, sim, um curso de rede de proteção, estar toda a escola envolvida nisso, porque nós fazemos parte, mas não temos o conhecimento. Eu só fui conhecer quando fui para o núcleo e fui para essa área, e ela é muito profunda. Olha só. Pode terminar, Adriana. Certo, é só isso, é um desabafo, porque como professora eu me senti não tendo conhecimento de tudo isso que faz falta, e é o nosso trabalho, é nosso nome, é nossa escuta, então a revitimização é crime, tudo isso, e nós não chega até o nosso conhecimento. Então, eu acho que há uma falha muito grande nessa nossa, principalmente quando nós temos nossos cursos, né, não ter esse tema, porque as crianças estão sofrendo e muito, é dia a dia. Verdade. Mas, Adriana, vamos passar isso, vamos dar essa sugestão aí para que a gente tenha formações e para que essa formação, essa informação chegue a todos os professores, ou o maior número de professores possível, porque realmente nossos alunos e nossos estudantes estão sofrendo com essa questão da saúde mental. Pessoal, eu já organizei, Joana Dark pode levantar a mão. E assim, enquanto eu só vou terminar aqui, tá, Joana Dark? Eu já organizei as salas temáticas. Tem uma sala que vai ficar com 3 cursistas e outras com 4, tá bom? E aí eu vou dar 15 minutos. E o que vocês vão fazer? Tem aqui alguns espaços da escola e vocês vão escolher dar sugestões em relação ao respeito, à responsabilidade e à segurança nesses espaços. O grupo 5 será o grupo que ficará na sala principal, tá?
e o grupo 1 daí é sala 1, grupo 2, sala 2, tá bom? E é legal porque é um documento colaborativo, todo mundo vai escrever ao mesmo tempo. Fala, Joana. Então, a prof. Adriana estava falando, né? Ela trabalha no núcleo também. Eu também trabalho com essa demanda do SERP e do IDH. E o ano passado também eu fiz um curso sobre revelação espontânea e escuta especializada. E a revelação espontânea, ela pode acontecer para qualquer pessoa da escola, né? Não precisa ser para aquele ponto focal que tá no escola escuta ali. Então, pode ser para um professor que o aluno tem confiança, né? Para a merendeira, para o tio do portão, né? Para qualquer um da escola. Então, essa fala da Adriana foi bem importante, porque eu acho que toda escola tem que estar preparado, né, para receber essa revelação espontânea com acolhimento, né, sem julgamento, né, porque a gente não está ali para mostrar, a gente está ali para fazer uma escuta, né, uma escutativa, né, escutar esse aluno, perceber, né, ter esse carinho, esse apoio, entender o sofrimento dele, mesmo que seja uma coisa que a gente acha assim, não, mas é uma coisa simples, né, ele está levando, meu Deus, mas ele está sofrendo com aquilo, né, então, esse acolhimento, né, mostrar que você se importa com ele, né, então isso é muito importante. Então, seria bem importante mesmo que todos tivessem esse curso de revelação espontânea para poder ter esse acolhimento com esses alunos. Perfeito. Daiane? Então, professora, o que a Adriana falou ali, a Joana complementou, é exatamente isso, em relação à questão da rede, né? Porque, assim, a gente tem um problema muito sério em relação à comunicação, principalmente, assim, porque cada escola tem um ponto focal, né, que representa lá a rede de proteção. E, muitas vezes, esse ponto focal, ele peca em alguns momentos, no sentido de passar as informações, né, para os professores, porque, assim, entende-se que a rede é só um pequeno grupo que participa, e não, a rede, como a Adriana comentou, é toda a escola, né? Então, assim, eu vejo assim, isso muito importante, até para a gente, enquanto professor, mudar muito a questão da postura, de como trabalhar com aquele aluno, né, que passa por uma situação, às vezes, uma escuta, né, passa por uma escuta e tudo mais ali, até mesmo para que não fique o comentário em salas de professores sobre aquele determinado aluno, sabe? É questão que até a própria psicóloga, né, que a gente fez curso, como a Adriana fala, eu sou, né, sou técnica do núcleo, fui assistente, é a questão de revitimizar a criança, né? Então, a criança já passa por um problema social enorme, grave, daí ele é comentado perante um conselho de classe, a situação, uma sala de professor. E essa questão da escutativa, eu acho muito complicado, principalmente porque nem todo mundo tem postura, infelizmente, né? Em relação a ouvir e dá medo, assim, porque pode compartilhar do jeito que bem entendeu, eu acho muito complicado, sabe? Porque eu já vivenciei isso, né? E foi até um tema do próprio estudo e planejamento, né? A questão do próprio aluno carimbado, né? Não sei se vocês lembram dessa que eu acho muito interessante, porque o que acontece? Eles nem conhecem o estudante, mas a fama chegou primeiro. Sim. Sabe? Daí como que você vai trabalhar com aquele estudante se você já pegou aquela versão extremamente negativa? Eu vejo uma problemática bem grande em relação. Por isso que eu concordo com vocês em relação a propor para a escola. A rede tinha que ser trabalhada, a rede de proteção, lá no estudo de planejamento. Sabe? Sim. Tinha que ser uma pauta do estudo de planejamento, para saber da importância que é a rede de proteção. Sim. Eu acredito. Certo. Pessoal, então, eu vou... O Nélio colocou aqui, deixa eu ver, além de não obrigar o estudante a repetir o problema, né, manter o sigilo. Muito bem. Então, gente, eu já organizei aqui as nossas salas. Eu dei uma diminuidinha no tempo, por quê? Porque a gente conversou, né? E tá ótimo, né? Vocês deram a opinião de vocês e vocês sabem, aqui é um grupo de pessoas, a gente tem aí a nossa participação e a gente é flexível. Então, de 15 eu coloquei 10 minutos. Então, meus queridos, o que eu vou pedir para vocês? De forma bem resumida, tá? Vocês vão colocar aqui o que vocês esperam que o estudante tenha de comportamento em cada situação aí da escola, tá bom? Então, eu vou abrir as salas e daqui 10 minutinhos a gente se encontra aqui na sala principal. Bom trabalho para todos. Eu coloquei o link aqui no chat, tá?
Deem uma clicadinha já para vocês não perderem ele. Então, só lembrando, quem for ficar na sala principal, que é a Andréia, o Nélio, se eu não me engano, e a Joana Lucimara, vocês, pessoal, vocês são o grupo 5, tá? Então, todo mundo vai preencher o documento junto. A Ivanilde precisa ser... Bom, a Adriana também precisa aceitar a sala dela, e aí as salas já estão formadas. A X-Lane tá vermelha, não sei por quê. Então, podem... Escolham um relator, tá, gente? E um redator, tá? Colegas da sala 5, boa noite. Boa noite. Quem tem letra bonita para escrever? Boa noite. Se alguém de letra bonita, a minha é horrível. Eu só escrevo no quadro com caixa alta. Se eu escrever de letra cursiva, minha mãe falava assim, filho, como é que você é professor? Mas não é para todos escreverem ao mesmo tempo? É. Pois é, ela disse que é para todos escrever, daí falou que é para escolher um redator. Nós somos ali grupo 5. Eu acho que é todos os grupos no mesmo... No mesmo momento, né? É, pelo que eu abri ali a planilha. Respeito, trajeto. Né? Eu posso ir escrevendo, aí vocês vão me dizendo o que é para escrever, então. Sobre o trajeto, respeito. Não empurrar, não dar rasteira, não bater. Não andarem pela rua, andarem pela calçada, né? Porque eu sei que muitas vezes o nosso aluno não tem calçada na rua que ele vai ou volta para casa, mas quando houver, né? E isso que você falou de empurrar é uma brincadeira, infelizmente, normal para eles de empurrar alguém quando está vindo um carro. Né, para ver o que para o outro, né? Então, o que a Andréia colocou. Eles têm mesmo, eles têm, empurra, joga, atravessa e não olha para lugar nenhum. Quem quiser que pare. Naquela de, ele vai frear, né? Mas uma hora não freia. Eu coloquei ali respeitar a rua, andar pela calçada, respeitar o sinal do semáforo e a faixa de pedestre, não empurrar, não passar rasteira, porque hoje, inclusive, eu vi uma aluna minha passando o sinal no momento errado. Olha, então já tem o exemplo dado ali, né? O que vem na sequência, Joana? Porque tem 2 quadros ali. Então, isso que eu estou vendo, o povo está separando, né? Pois Será? Acho que eu vou separar, então. Ô, Karina, é para pôr 2 exemplos? Oi, deixa eu abrir aqui que eu vou explicar. Vamos lá, vocês são um grupo 5, né? Sim. Isso mesmo. 2 exemplos, tá? No trajeto, escola, casa, casa, escola. Uhum. Onde eles têm que ter respeito, responsabilidade e segurança. Tá. Então, Podem fazer de forma bem resumida, tá? Tá, ok. Eu estou observando aqui vocês, acompanhando e fazendo a chamada. Qualquer Tudo coisa bem. é só chamar. A responsabilidade, eu acho que é a do aluno ir e voltar, né? Porque tem pai que manda, o aluno não vai. Nós tivemos um caso lá no colégio que eu trabalho pela manhã,
porque é um colégio integral, então tem um pessoal que entra às 7h10 e um pessoal do fundamental que entra às 8. O médio entra às 7h10 e o fundamental às 8. Então, de grupos de alunos do médio, que eles ficam na frente da escola, se reúnem, e daí vão 2 quadras distante, onde tem uma padaria. Aí eles fazem uma merenda e voltam para entrar junto com o grupo do fundamental às 8. Né? Ainda que volta, porque tem uns que vão para a praça, para shopping. Que nem voltam, né? Então, de repente, nós colocarmos algo ali na responsabilidade. Minha mãe, né, ela dizia assim, vá para a escola e não vá com ninguém. Sabe? E nós temos aqui a tendência das nossas crianças. No Japão é diferente, né? Eles desde pequenininho vão direitinho para a escola, tal, em grupos. Mas aqui a tendência dos nossos, infelizmente, é aproveitar a oportunidade para não entrar no espaço escolar. Exatamente. Né? Então, eles estão desenvolvendo essa tendência que fica uma coisa assim meio... Né? O pai e a mãe não têm certeza que o filho ou a filha está na escola, mesmo tendo deixado em frente a escola. Desce do carro, beijo, tchau, tchau. E vira e mexe, tem pedagogo no grupo. Fulano de tal, da turma tal, veio. O pai está perguntando. Né? Às vezes pergunta no WhatsApp, daí ela manda lá no grupo. Então, eu coloquei assim, cumprir os horários de ir para a escola e voltar para casa. Isso. Né? Ela falou que é para colocar bem simples, né? Bem simples, bem direto, assim. Nossa, mas tem 3 quadros aqui. Daí aqui outro de responsabilidade. Segurança. Não, mas ainda tem mais 2 de responsabilidade. Ela pede... Pelo menos 2, né? Ah, não, mas eu acho que é só o espaço, porque eu não estou conseguindo abrir para digitar no outro. Assim, agora deu certo. Deu certo. A responsabilidade também talvez, que o aluno... Como que a gente pode pôr? Que o aluno leve o material, porque... A quantidade de alunos que olham para a gente e dizem assim, eu não tenho caneta para anotar. Em dia de prova, né? Professor, eu não tenho caneta azul ou preta, posso responder com vermelho, verde, amarelo, roxo com bolinha? Tá um relaxo, e daí eu falo, cadê o material que você ganhou? Ai, roubaram, ai, perdi, ai, não sei o quê. Esse material que o Estado está dando é um ou outro aluno que cuida do resto. Ano passado eu trabalhei num cívico-militar, no Senhorinha de Moraes Sarmento, aqui em Curitiba. Professores chegaram a fazer imagens. No dia que os kits foram entregues, de cadernos onde todas as folhas haviam sido arrancadas e só estavam as capas. Cadernos que os alunos rasgaram pelo meio ou cortaram com uma tesoura, um estilete, alguma coisa, sabe? Só pelo prazer de depredar. No caso, esse do material ainda é na responsabilidade, né? Sim. E lá chegou um grande número de uniformes, então era comum o aluno, ao invés de lavar o uniforme, ele simplesmente jogar o uniforme suado em um canto da quadra e ir lá e pedir para os militares uma blusa nova, uma camiseta limpa, sabe? Uma coisa assim. Aí a diretora até comentou que ela viu um carrinheiro com o uniforme completo do colégio, calça, camisa e blusa. Olha que maravilha. Pessoal, temos 1 minuto ainda, falta segurança. Segurança. Aqui já tem um que é cuidar de seus pertences. A segurança também é não entrar com qualquer objeto na escola, talvez. Utilizar o uniforme sabendo que aquilo é um motivo de segurança e não facilitar o ingresso de quem não é do colégio, né? Que, de repente, tem uma festinha tal que é só para aluno e eles querem burlar para que um amiguinho, uma amiguinha, um namoradinho, uma namoradinha que não é do colégio consiga participar, né?
Ó, a galera voltando. Oi, Rodrigo. Oi, gente, todo mundo voltando. Pessoal, eu acompanhei aqui os grupos de vocês. Oi, gente, sejam bem-vindos novamente. Olha só, eu acompanhei os grupos de vocês, vi ali as colocações. Como é um documento colaborativo, tá bem legal, bastante ideia boa, tá? E como a gente está com o tempo um pouco avançado, nós não vamos fazer o compartilhamento, mas não esqueçam de pegar o link e colocar lá no caderno, e aí a gente tem acesso às respostas dos colegas, tá? Então, agora, pessoal, vou colocar aqui o link do RAF para vocês irem fazendo. E para a gente ter os minutos certinhos do RAF, tá? E depois a gente segue com o link do formulário, tá bom? Mas eu olhei ali, gostei bastante das colocações, acompanhei um pouco as discussões de vocês, estava bem rico, com bastante ideias excelentes para implementação. Então, agora nós vamos fazer o RAF. Qualquer coisa, me chamem aqui. Ana, eu vou colocar todos os links no mural. Então, se você não conseguir fazer agora o RAF, você faz depois, tá bom? Vou colocar o link aqui da atividade também. Gente, se sobrar um tempinho, depois a gente faz o compartilhamento da atividade, tá? Ó, postei o link da atividade aqui. Enquanto vocês fazem o RAF, eu vou postar lá no mural de vocês.
Prof, o meu RAF está falando que eu tenho que abrir uma nova guia. Eu respondi e ele aparece para eu abrir uma nova guia. O meu também, tanto é que agora eu perdi tudo. Eu fechei ali, Peraí. tentei e perdi. Tem que fazer tudo de Ó, novo. entra de novo nele e daí se aparecer que vocês já responderam, é porque não tem problema, tá? Entra de novo no link. E agora, qual que é o link? O link é esse aqui em cima, né? É o de cima. É o que eu coloquei 8:04. Ele apareceu respondido, então deixa assim, né? Então tá ok, tá? É, o meu ficou respondido também, Ai, só que ele fica em aberto. não, se tá respondendo. Como assim aberto? Não, ele fica como se eu não ele tá preenchido, mas ele fica como se eu não. É porque ele ainda está aberto. Ah, Depois vai lá para o Looker, daí ele atualiza, tá? O importante é aparecer a mensagem que vocês já responderam. Gente, eu vou, como alguns colegas colocaram aqui, a Ivanilde pediu para postar novamente o Rafa. Só um pouquinho, né? Ele vou postar aqui para vocês. Eu vou postar o link também do formulário agora. Pessoal, eu postei tudo no Classroom também, tá? Por conta do. Coloquei, gente, do Rafa aí. Por conta da nossa internet, também postei tudo. Fala, Nélio. Eu não participei da reunião da semana passada. Hum. Para eu preencher os meus relatórios, eu assistindo à reunião gravada, para preencher os relatórios, é possível? É sim. Você assiste a reunião e aí você pode fazer atividade e também você faz o RAF. Ah, não teve Não RAF teve RAF semana semana passada. passada. Você havia Não, dito na semana anterior que não haveria RAF. isso. Mas teve uma atividade, então, que eu posso realizar e daí colocar o link dela. Isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o link da atividade individual para você. Aí você faz ela individual, porque a gente fez ela em grupo. Então, ó, tem lá links da reunião número 5. Eu vou entrar lá agora e vou pôr o link da reunião individual, da atividade individual. Daí, para quem faltou, pode fazer esse link individual, tá Tá bom? ok. Obrigado, Karina. De nada. Gente, eu coloquei do formulário também aqui, tá? Estou abrindo lá, tá? Essa é a reunião de número 6, gente, mas é o RAF 4, porque nem todas as reuniões têm RAF. Aí, Nélio, tem lá links da reunião, link do formulário, e agora eu vou colocar link da atividade individual. Professor, esse formulário que você fala é aquele do início da aula? Desculpe. Não, o formulário é esse de presença. Acabei de colocar ali. Sabe aquele formulário que vocês sempre respondem e daí dão sugestões do que tem que melhorar? Ó, eu coloquei ali de novo. Eu coloquei. Tem lá no mural, mas eu coloquei ali na nossa chamada. É que eu coloquei o RAF de novo. Ele está no meio. Qualquer coisa eu posto novamente.
É aquele Forms que sempre teve nas jornadas. Né? Eu já postei o link da atividade individual. Daiane, vou postar o link do formulário para você de novo ali. Ó. O que é NL, professora? Oi? Foi a Daiane que falou, né? Foi você, Daiane, que falou? Que não está Não, atrás do professora. formulário? Então foi a Eliane? O formulário eu já acessei aqui agora. Tá. Quem foi a aluna que me perguntou do formulário, gente? Eu acho que fui eu. Você já colocou ali, Dé. Ah, tá. Ah, fechou, então. Pessoal, tá lá no Classroom também, tá? Então, tem uma aluna aqui que está com problema de internet, depois pode fazer. Então, gente, olha só. Acontece na escola, tá? Nós estamos aí na semana de convivência do respeito na escola. Hoje foi o dia D, né? Hoje teve aí uma atividade em todas as escolas da rede, Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E aqui, pessoal, no nosso Saiba Mais, tem todas as referências da onde nós construímos o material para vocês, para falar no encontro. Inclusive aqui, ó, sugestão de círculo de construção de paz, para quem quiser utilizar na implementação, tá, meus queridos? E eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, a atividade de vocês, e eu mesma vou falar, tá? Para a gente encerrar o nosso encontro. Então, olha só, nós temos aqui vários grupos, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e o grupo 1, em relação ao respeito em sala de aula, colocou para que os estudantes usem uma linguagem apropriada. O grupo 2, em relação ao banheiro, colocou questão da higiene, respeitar as informações, jogar papel no lixo, dar a descarga, colaborar com a limpeza, respeitar a privacidade dos outros, respeito à diversidade. O grupo 3, corredores, falar em tom adequado, cumprimentar e tratar bem a todos e se tratarem educadamente. O grupo 4, refeitório, respeitar a fila, respeitar as funcionárias e colegas. O grupo 5, trajeto, respeitar a rua, andar pela calçada, respeitar o sinal do semáforo e faixa de pedestre, não empurrar, não passar rasteira. Muito bem. Em relação à responsabilidade, o grupo 1 colocou disciplina e entrega de atividades, respeito com o próximo, organização do espaço, manter o ensalamento. O grupo 2, cumprir os combinados com os professores e toda a equipe da escola para um ambiente propício. A aprendizagem, pois a participação no cuidado com o ambiente deve ser de todos, usar o banheiro para a finalidade correta. O grupo 3, manter o ambiente limpo, chegar pontualmente na sala durante as trocas de aula, circular com organização. O grupo 4, limpar a mesa, perfeito, né? Eles têm que ter essa responsabilidade, deixar os pratos e talheres organizados sobre o balcão, não jogar alimentos no chão e quando cair, recolher, muito bem. Cumprir os horários de ir para a escola e voltar para casa, grupo 5. Levar os materiais necessários para as aulas do dia, perfeito. Em relação à segurança, na sala de aula, grupo 1, levar na mochila somente material pedagógico, câmeras nas salas, olhar atento do professor, intervenção do professor em casos de bullying. Grupo 2, proibição de registros, combate ao vandalismo, chão seco evita quedas,
Promover um ambiente livre de bullying, onde todos se sintam seguros para errar e aprender. Perfeita essa questão dos registros, porque o povo tem mania de ficar escrevendo palavras de baixo calão nos banheiros. Grupo 3, andar pela direita, não correr, evitar empurrões e brincadeiras agressivas. Grupo 4, em relação ao refeitório. O grupo 3 foi em relação aos corredores, né? Grupo 4, não sair correndo do refeitório, não sair correndo da sala para chegar primeiro na fila, não fechar as portas da sala tempestivamente para não ocorrer acidentes com os colegas. E o grupo 5, não levar objetos inadequados para o ambiente escolar, usar o uniforme da escola, cuidar de seus pertences, não facilitar a entrada de pessoas que não fazem parte da escola. O grupo colocou até em questões de atividades onde eles querem levar namorado, um amigo, colega. E é isso, pessoal. Esse compartilhamento ele já ia ser diferente, tá? Ele ia ser assim: o grupo 1 ia ler o grupo 2, o grupo 2 ia ler o grupo 3. Eu vou só colocar aqui o slide para vocês verem, tá? Ó, o grupo 3 ia ler do grupo 4, tá? Era só uma leitura e dar um feedback rápido. Daí, mas por conta do tempo, eu acabei fazendo esse compartilhamento com vocês. Pode falar, Nélio. A escola que eu trabalho de manhã, ela é integral, e o que foi percebido é que foram colocadas lixeiras recicláveis, né, com todas as cores lá, tal, bonitinho, mas os alunos estavam, antes de entrar na fila, batendo no tampo da lixeira para ele girar, o que em algum momento ia quebrar, mas estavam contaminando as mãos. Quer dizer, eles sujavam a mão no tampo da lixeira para depois ir para a fila do refeitório. Então, a professora de ciências teve que fazer uma fala, sala por sala, orientando para que, primeiro, não estragassem o material. E, segundo, depois de lavar as mãos, vai para o refeitório e não suja a mão de novo, mexendo no lixo, né? Sim. Ela teve que ir sala por sala, do 6º ao 3º ano. Olha, e parabéns para essa professora. Com certeza ela não dá aula para todas as turmas da escola. E é isso, gente. Infelizmente, ainda no nosso país, a gente tem que dar noções que eles já deveriam ter trazidos de casa. Mas, Nélio, que parabéns para sua escola. Em vez da escola eu até esqueci como é que fala a palavra, às vezes eu enrolo. Sabe, a situação, ou ficar, esses alunos não têm jeito, o que vocês fizeram? Vocês foram lá e resolveram. Perfeito, perfeito. Tá? Meus queridos, passamos 2 minutos do nosso encontro, mas muito obrigada, gente, pela participação de vocês. É um prazer sempre estar com vocês na terça-feira. Aprendo muito com vocês. Uma excelente semana. E até a próxima terça. Daqui uns dias vai ter feriado para a turma de vocês, viu? Eu vou conversar certinho como é que a gente vai fazer. Um abraço. Qualquer coisa, me mandem lá no chat ou no Classroom, tá bom? E bom descanso. Ó, beijo e queijo para todo mundo. O Nélio tá mandando ali. Até mais, pessoal.